ato de amor. Damos início a mais um Gente que Faz. E o meu convidado de hoje, ele tem uma história de empreendedorismo muito importante. Por quê? Porque ele vai retratar o dia a dia de muitas pessoas que desejam empreender. E você vai perceber, pela história do meu convidado, que empreender é realmente uma arte. Estou aqui hoje com o Céu, Paulo Sérgio, o famoso Céu, e eu quero, Céu, ouvir sua história. Conta pra gente. Boa tarde, Walter, todos os ouvintes e pessoas que estão assistindo essa matéria, essa entrevista. Na verdade, Walter, eu sou o terceiro filho de uma família de 4 filhos. Meu pai, na época que nasci, era auxiliar de serviços gerais, em obras, em construções. Minha mãe fazia lavagem de roupa de ganho. Talvez você nem conheça essa história. São mulheres que lavavam roupa de famílias, né, pelo sustento. E aí, essa foi o nosso início de vida. Aos 8 anos, meu pai já trabalhava na central a central de abastecimento, que antigamente era aqui na 2 de Julho. E ali ele vendia verduras, e com 8 anos eu já comecei a ajudá-lo, eu e meu irmão mais velho, que tem um ano a mais que eu. Fiquei ali por um tempo com meu pai, e com 11 anos eu iniciei um trabalho de office boy em uma empresa que consertava joias e relógios. E ali fiquei por mais 7 anos. Só que ao longo dessa jornada eu aprendi a arte de ourives. A partir dos meus 15 anos eu passei a confeccionar e consertar joias aqui na cidade. Uma experiência interessante na minha vida, porque ali eu pude perceber que a gente é responsável pelas nossas decisões, pelas nossas ações. Tive um patrão bastante rígido, bastante duro, e que, do seu jeito, ele me ajudou sem querer, me maltratando, mas eu entendi que tudo podia contribuir para o meu futuro, né? Então, com 17 anos, eu percebi que era o momento de eu fazer uma nova jornada, um novo desafio da minha vida. E aí, eu pedi para sair. Graças a Deus, naquele momento, ele já me respeitava pelo serviço que eu desenvolvia com muita qualidade, ficou sem querer me dispensar, e com 18 anos, finalmente, eu saí daquele lugar e comecei a vender prata e folheado. Com um ano vendendo prata, folheado, semijoias, né? Eu percebi que era um segmento difícil de você conseguir escalar, né? Porque como eu vendia a qualidade do que eu sabia, que eu conhecia de joias, então o meu produto não depreciava, não desgastava fácil. E quando quebrava, eu consertava. Então eu percebi que eu tinha que mudar de segmento, de nicho de mercado. Até que, finalmente, eu pensei, vou vender roupa. E o alimento é um trabalho que meu pai já trabalhava com alimento, domingo a domingo. Eu nunca achei interessante trabalhar domingo a domingo. Questão de habitação, outro setor importante, eu não tinha a mínima condição. Então, eu fui ser sacoleiro. Durante 5 anos, eu vendia de porta em porta, visitava hospitais, clínicas, escritórios, aqui no centro da cidade. Batia sacola, como era o termo que eu tinha usado, né? E depois de 5 anos de sacola, eu tive o privilégio de abrir a primeira loja na Rua da Linha, ao lado do antigo Baitacão, a Rua Bento Berilo, em frente a Cabral Santana. E ali fiquei por 3 anos, com mais de 2 anos abri a segunda loja, na época ali do lado da prefeitura, no anexo, Rua Santos Dumont. Tempos depois, Deus nos permitiu adquirir nosso primeiro ponto, no calçadão. Mudamos a loja da Rua da Linha, da Rua Santos Dumont, para o calçadão do Paranaguá. Posteriormente, mudamos Santos Dumont para Dom Pedro II. E, por último, nós construímos uma loja ali na Rua Ernesto Sá, no fundo do teatro, onde tem um calçadão recém-construído. E temos aí 35 anos entre sacola e loja, servindo com amor, com carinho, com respeito às pessoas. Talvez você conheça Céu Modas e não sabia dessa história de que Céu começou uma feira livre. Isso. E depois foi aprender sobre ouro, sobre prata, e Céu foi sacoleiro. A história, Céu, que eu sei é essa história de que você era sacoleiro, mas a história que eu sei é que você tinha em casa um trocador onde as pessoas iam em casa para experimentar as roupas. Foi em casa ou já foi nessa loja na Rua da Linha? Não. Na verdade, nesse período de 5 anos que eu falei antes da loja,
eu comecei numa mesa, expondo as roupas. Aí, numa antessala, eu fiz umas prateleirazinhas e tal, e criei um provador. Meu provador era um cano de PVC, daqueles de 40 milímetros, numa quina assim, né? Ali tinha uma cortinazinha e vocês trocavam. Ali, eu tanto vendia na rua, durante o dia, e à noite eu atendia clientes. As pessoas que trabalhavam, as professoras, quem tinha seu comércio, que não tinha tempo durante o dia de ir no comércio, eu atendia à noite. Então, eu tinha uma jornada intensa. Até 11 da noite eu atendia em casa. Final de semana também, lá não tinha descanso, mas graças a Deus foi um tempo muito bom de aprendizado, conhecimento e de resultados também. Então essa história que começou em casa é verdadeira. É verdadeira. Na verdade, em casa e na rua, porque o forte realmente era a venda externa, mas o complemento de casa era interessante e tinha sim esse provador, que era de cano de PVC, aquele caninho de 40 milímetros, que é o cano que você usa no esgoto da sua pia do banheiro, aquele mais fininho. Você está em casa assistindo a gente, está acostumado a ver grandes marcas, está acostumado a ver empresários de sucesso. E a gente vem retratando o Céu aqui no programa e colhendo essas informações para perceber e mostrar, na verdade, que empreender é um ato de amor porque não se começou com a perfeição. O Céu não começou com a loja com ar-condicionado, com a porta de correr. Começou em casa. E talvez você está em casa, tem um sonho, tem um desejo, e não consegue fazer porque você olha para aquele palacete, para aquela loja bem estruturada e você não quer se aventurar. Mas está aqui um insight de quem fez, de quem começou lá atrás e começou a fazer. Só que, Céu, o Sebrae tem uma pesquisa que diz que as empresas quebram nos primeiros 5 anos. E na sua história, a sua empresa cresceu nos 5 anos. Conta um pouquinho... o que você desenvolveu? Qual foi o seu diferencial nessa época? Permanece até hoje? Como é que foi isso? Walter, me desculpe, eu vou tentar falar um pouco do sonho que você citou anteriormente. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa sonhadora, um garoto sonhador. Eu lembro que vocês que têm uma idade acima de 40 anos devem lembrar que Silvio Santos tinha um programa Baú da Felicidade. A pessoa comprava um carnezinho, pagava mensalmente, eu não sei se era semanalmente, e ali você concorria a casa, carro, brindes. Eu lembro que meu pai e minha mãe, eles compravam isso. E um carnê vencido tinha uma imagem de uma casinha no alto e um carro vermelho. Eu lembro que eu guardei aquele carnê e falei, um dia eu vou ter uma casa no alto e um carro vermelho. E eu alimentei meu sonho. Eu nunca pensava que seria uma casa X. Era uma casa, podia ser um barraco, podia ser um Fusca, até porque foi o carro que eu sonhei ter, foi um Fusca. Mas eu sempre alimentei o meu sonho, sempre acreditei nessa possibilidade. Então eu nunca me prendi a dificuldades. Sempre eu achei que... A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se eu fui criado por Deus, a sua imagem e semelhança, há algo de Deus em mim. Há um potencial de Deus em mim. Então havia pessoas, Walter, quando eu passava com a sacola, que mangavam de mim. Eu lembro que, pela boa vontade, compartilhei com algumas pessoas que eu teria uma loja. Eu não falei, eu quero ter, eu falei, eu vou ter uma loja. Só que eu falei, talvez, com 1 ano de sacola. Demorei 5 anos. Eu lembro quando eu passava na minha rua, tinha um rapaz que eu nem sei o que ele faz da vida. Cadê Céu? Cadê a loja? Já vai ser com a loja nas costas. Céu moda ambulante. E eu levava a cabeça, deixa estar. Enfim, eu alimentei meu sonho. Eu não deixei que as pessoas que tinham um pensamento negador, negativo, me entulhasse o meu poço, né? Eu caminhei em busca do meu objetivo. E graças a Deus realizei. Você falou da questão de as empresas que quebram até 5 anos. Na verdade, esse foco, esse objetivo. Quando eu estava na sacola, eu lembro como hoje, eu tive 2 tombos, ou seja, 2 pessoas que me compraram muito e não me pagaram. Não vou citar nomes como é conhecida, e outra não é daqui de Ilhéus. Posso dizer, tinha barco de pesca na época na antiga Cooperi, e essa pessoa me comprou muito, a metade do meu estoque praticamente, e simplesmente foi embora de Ilhéus. Eu digo, que cara malvado, o cara começando uma vida, sacoleiro, comprar, e não mais, as pessoas colhem o que planta. Espero em Deus que Deus tenha misericórdia dele, que ele não colhe o que ele plantou, porque se ele, de fato, for colher o que ele plantou, não vai ser boa coisa, né? Porque ele tinha condição de pagar. Finalmente, Walter, eu digo que assim, primeiramente, fé em Deus, acreditar que você tem um potencial de Deus em você, você pode tudo que Deus falou que você pode. Não deixar que nada nem ninguém atrapalhe o seu sonho, e mesmo que tenha dificuldade, você tem que se reinventar, né? Buscar sempre uma saída, buscar, eu acho que determinação, a palavra certa é determinação.
Porque ao longo dessa jornada de 5 anos, eu mesmo falei que ia desistir. Por quê? Eu tinha um pai que me amava, me deu carinho, respeito, mas não tinha a mínima, não podia me ajudar de forma nenhuma. Meu pai, ele fez muito em me dar educação e me incentivar, mas ele não podia me ajudar. Então, eu não tinha quem recorrer, caso eu não tivesse como cobrir as minhas contas. Então, eu simplesmente, cada dificuldade eu pedia a Deus, levantava e caminhava em frente. Então, simplesmente, você não desistir. Porque vai haver toda a caminhada, tem tropeços, tem aqueles que tentam te derrubar, que tentam te maltratar, te desanimar. Então, é você e Deus e caminhar, porque não existe caminhos que não tenham desafios. Céu, tem uma frase de Walt Disney que ele diz assim: se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. E eu completo essa frase com uma visão de Daniel Kahneman, que ele diz que o que você vê é o que há. E está bem retratado na sua história, Céu, quando você era zombado, quando você era caçoado, de que você estava carregando sua loja nas costas, de que você tinha uma visão clara do que você queria, e você sabia, você tinha certeza e consciência do que você queria. Então os desafios, os tombos, as dificuldades fazem parte, como o Céu está falando. Mas o importante é você ter uma visão positiva do que você deseja, porque você está vendo. E Céu hoje pode se considerar uma pessoa que é gente que faz por essa trajetória, por essa história de não ter desistido. Mas Céu, eu quero saber, porque aqui a gente tem que abrir a caixa preta, né? A gente está aqui para motivar você que está em casa a tirar o seu sonho do papel, a tirar a sua vontade de empreender e ir para a prática. Só que aí você falou, tomou um tombo. Aí as pessoas que estão em casa talvez não entendam que esse tombo é financeiro. Você contou que você perdeu quase metade do seu estoque. E a pergunta é, onde o Céu arranjou forças? Ou o que foi que o Céu fez para se recuperar disso? Talvez seja uma dor de algum espectador nosso e talvez sua história possa revelar para ele o segredo que ele precisa para passar por esse sufoco. Na verdade, justamente eu tive que trabalhar mais, ou seja, eu estava comprando em uma condição melhor, eu tive que aumentar prazo de compra, pagando mais caro pelo produto, não repassando ao cliente, porque, na verdade, eu não podia vender mais caro do que o mercado, né? E eu tive que adiar um pouco o sonho. A loja que caiu 5 anos, a ideia inicial era 3 anos. Mas outro detalhe, as pessoas, às vezes, elas querem ficar presas ao que o outro diz, a pressão do mercado, das pessoas, do mundo como um todo. Então, eu entendi o seguinte, que eu tinha que abrir minha loja quando eu estivesse seguro e em condições de manter aquele negócio. Porque eu vendendo em casa, eu não pagava aluguel. Eu não pagava o imposto devido, que hoje eu pago, mas eu precisava criar uma estrutura para quando eu estivesse numa loja, eu pudesse, de fato, sustentar funcionário, toda essa despesa. Então, assim, o importante é entender que toda árvore tem um tempo para dar o seu fruto. E muitas pessoas motivadas por se mostrar para os outros, pela pressão das pessoas e do mundo, eles terminam tomando decisão equivocada e se precipitam. Começam um negócio e querem dar um salto maior do que ele pode alcançar. O importante é você que quer ter um negócio, é ter essa consciência de que não adianta você tirar uma fruta antes que ela tenha condição de amadurecer. Muitas frutas tiradas fora do tempo, ela fica peca e não dá para consumir. Então, tenha esse olhar para a natureza que ela ensina muito para a gente, né? Que o importante é você saber o momento certo de dar o próximo passo. E a questão do tombo foi justamente essa capacidade de você reduzir, pagar quem você deve primeiramente, você aumentar o prazo, que você não vem prejudicar. Nunca fiquei devendo a ninguém, graças a meu bom Deus. Meu CNPJ tem 32 anos, é o mesmo de quando eu comecei, né? E tenho a tranquilidade de botar a cara na tela e dizer não devo nada a ninguém, pela graça de Deus. Maravilha, Céu. Céu, a gente vem entrevistando aqui pessoas que a gente está dando o título de gente que faz. E a gente está percebendo que existem alguns detalhes que são comuns. A gente costuma dizer aqui que o sucesso deixa rastro. E você está demonstrando aqui que você tem princípios, que você tem valores, que você estruturou um passo a passo e foi responsável no seu ideal e na construção do seu sonho. Eu queria que você falasse para a gente, e até para o nosso espectador que está nesse momento agora preocupado,
porque não cresceu ainda, porque o outro já cresceu e você já trouxe que você não tem que esperar pelo outro. Quando você olha hoje para o seu negócio e você olha para o negócio quando você começou, a perspectiva é a mesma ou o cenário mudou completamente? Olha, Walter, talvez eu não tenha entendido bem a sua pergunta. Vamos lá. Quando você começou, o Céu tinha um monte de vontade, um monte de sonho, mas o negócio, ele teve uma linha. Ele foi, a princípio, de porta em porta e profissionais, professores que você falou. Então você tinha uma perspectiva sobre o seu negócio, um potencial. Hoje você olhando, você estruturado, esse potencial do mercado ele diminuiu ou o Céu continua enxergando boas oportunidades? Na verdade, Walter, eu creio sim que há sempre espaço para o crescimento, né? Quem limita você é você mesmo. Na verdade, eu acredito muito. Na verdade, eu digo sempre, Deus já me deu mais do que eu pedi, eu pensei. Eu pensei em ter uma loja a princípio, hoje eu tenho 3. Eu estou lutando para não abrir loja em Itabuna. Graças a Deus, a gente tem fornecedores que nos dão uma certa pressão pelo trabalho que eles desenvolvem, né? Pela credibilidade que nós temos, e até a condição de nos ajudar para abrir a loja de Itabuna. Aí, por que, Céu, você não quer? Aí já tem um outro lado do ser humano, Céu. As pessoas trabalham sempre pensando no futuro, né? Mas o mundo, de alguma forma, nos leva a querer viver e ser desse mundo. Eu tenho consciência de que eu não sou desse mundo. Eu estou aqui de passagem. Então eu me questiono, por quê? Para que eu vou querer tanto? Óbvio, eu tenho um filho de 20 anos, que está começando comigo na loja agora. Se o meu filho tiver uma vocação, um interesse de empreender, de avançar, aí sim, eu vou para Itabuna, eu vou para Jequié. Eu tenho esse sonho e não vejo dificuldade. Eu sou aquele cara, Walter, que minha esposa fala assim, se você inventar de construir um prédio, você constrói. E graças a Deus, eu não vejo dificuldade, eu vejo a coisa pronta. Eu saio me machucando, quebrando, mas eu chego lá. Então, eu não quero. Hoje eu estou limitando os meus sonhos para dar sentido ao meu esforço de vida. Porque muitas pessoas trabalham a vida toda e quando eles acordam, já estão na hora de morrer. Então, eu não quero ter essa infelicidade. Então, na verdade, estou limitando, de alguma forma, o crescimento por escolha própria. Podem me criticar quem quiser, mas esse sou eu. Show, show. Céu, a gente vai dar um intervalo, mas eu quero que você que está em casa preste atenção no que a gente vai trazer daqui a pouco. Porque o Céu, ele empreendeu, ele criou uma loja, ele cresceu, ele tem 3 lojas, só que o Céu não ficou restrito e cuidando apenas do negócio dele. O Céu já foi vice-presidente da CDL, é secretário da Associação Comercial, é o atual presidente da Associação Comercial e também já contribuiu para a sociedade sendo secretário de Indústria e Comércio. Então, no próximo bloco eu vou extrair de Céu essa visão mais sistêmica do que é o nosso mercado, do que é a região, já que ele se dispôs a contribuir, se dispôs a doar o seu tempo para contribuir com essa sociedade. Então, fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer um pouquinho sobre essa área visionária do Céu. Oferecimento Clube de Negócios. Oportunidades e sucesso se conectam aqui. E você mesmo, está curtindo a nossa programação? Que tal fazer parte dela? Anuncie o seu produto ou serviço durante o intervalo dos programas. Produzimos e exibimos seu comercial, alcançando milhares de pessoas. Entre em contato com o nosso setor comercial. TI e você, a parceria que dá certo. Voltamos! E agora a gente vai apertar Céu. Aqui nos bastidores eu já descobri uma outra faceta de Céu e eu vou cobrar dele aqui que ele conte para vocês. Mas vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. A gente sabe, pela teoria de Maslow, que quando a gente vai crescendo na pirâmide de Maslow, a gente vai tendo outras vontades, né, outras necessidades. E o Céu, assim como um ser humano normal, ele foi empreendendo, ele foi crescendo e ele teve uma necessidade de retribuir, de contribuir. E aí o Céu veredou para o lado da CDL,
para o Sindicato do Comércio, hoje é o atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilhéus e foi secretário de Indústria e Comércio. Céu, quero que você conte para a gente como é que foi essa ideia de largar o seu comércio, né? Porque em um determinado momento você teve que se afastar um pouco do seu comércio para você cuidar do outro ou cuidar das outras empresas. Na verdade, Walter, desde que eu iniciei meu negócio, eu tive a curiosidade de participar dos segmentos, né, das entidades que cuidam ou auxiliam os empresários. A CDL foi a primeira, onde eu creio que o presidente era o Wellington, que tinha a loja Decar Modos aqui em Ilhéus. Ali me filiei, fiquei por vários anos. Lá pelas tantas, Jamil Walker era o presidente na época, e fui convidado para uma reunião. Eu não era diretor, mas passei ativamente a participar das reuniões, contribuir com ideias, sugestões. No próximo mandato eu já era um dos diretores. E quando Paulo Gâney assumiu seu primeiro mandato, eu fui suplente, não sei de quê, mas já comecei a participar com o Paulo. Eu creio que nas 4 gestões de Paulo eu fui membro da diretoria dele. E por fim, nos últimos 2 mandatos, eu fui o vice-presidente de Paulo Gâney na CDL. Eu entendo o seguinte, que é muito fácil a gente criticar a entidade, a gente ficar em nosso ambiente de mercado, trabalhando nas nossas lojas, mas quando você entende que você faz parte de um corpo, de um grupo, se você participa com aquele grupo, você fica mais forte, ou seja, você ajuda a manter o segmento mais forte, a classe mais unida e o próprio poder público respeita mais. Então eu entendi que é importante participar, porque muitas pessoas criticam as entidades, nós somos voluntários, não ganhamos nada, muitas vezes investimos do nosso. Participar de eventos, jantares, viagens, tudo a gente faz investimento pessoal, entendendo na ideia de transbordar que você falou aqui agora. Isso desde sempre na CDL. Posteriormente eu conheci Antônio Costa e passei também a fazer parte do Sindicato do Comércio. Lá participei de vários cargos na diretoria, atualmente sou secretário do Sindicato do Comércio. A ação comercial também, eu tenho mais ou menos uns 4 a 6 anos que faço parte da diretoria, desde do amigo Antônio Marcos, Libério Menezes anterior, e aí a turma me incentivou, eu percebi a importância de eu contribuir dessa vez com a Associação Comercial de Ilhéus. Antes disso, como você falou bem, eu fui secretário municipal, no primeiro mandato de Mário Alexandre, prefeito Mário, e entendi da mesma forma que alguém que é do comércio entenderia as dores do empresariado melhor do que alguém que não era. Uma vez que o prefeito me convidou, eu confesso que fui surpreendido, eu não tinha essa intenção, nunca foi da minha intenção participar de cargo público, mas entendendo o desafio, a importância do aprendizado e do que eu podia fazer pela minha classe, eu aceitei, graças a Deus, e acredito que quem pode falar melhor são os empresários. Hoje eu tenho amigos como o Silvio da Datem e outras pessoas mais das indústrias, do próprio comércio, que é meu ambiente de atuação, e que aprovaram a minha gestão, o meu mandato como secretário, e graças a Deus procurei fazer o meu melhor. Óbvio que o secretário tem limitações, mas aquilo que eu pude fazer, eu fiz. O irmão Lázaro, como você citou há pouco, um exemplo, como deputado, nos deu suporte, ajudou muito a cidade de Ilhéus com emendas parlamentares, e graças a Deus eu tenho consciência tranquila de que eu fiz aquilo que poderia ser feito nas condições que eu tive na época. Maravilha, maravilha. Céu, vamos agora falar um pouquinho sobre toda essa visão, todo esse entendimento que você tem do comércio. Quais são as perspectivas que você poderia trazer para os nossos espectadores a respeito do comércio da nossa região? A região de Ilhéus, ela vem crescendo, Ilhéus principalmente, muito pujante. O que é que você poderia falar para quem deseja empreender, para quem tem essa vontade de empreender? Nós estamos num momento econômico ideal, a região está propícia a isso. Qual a luz ou a visão positiva que você poderia trazer para os nossos espectadores? Olha, eu sou uma pessoa que acredito muito no ser humano. O cenário econômico, ele parece um pouco delicado. Porém, se você tem um sonho, se você sabe exatamente o que vai fazer, se você já estudou o mercado, já procurou avaliar os prós e contras, dando um exemplo bem claro, você pode começa devagar, comece pequeno, passo a passo. O modo das pessoas, Walter, muitas vezes,
ter a capacidade de comprar um Fusca, ou fazer um carro mais, comprar um Celta, quer comprar um Honda Civic, vá devagar, passo a passo, que certamente você vai escalar e vai chegar ao seu objetivo. Eu acredito muito no empreendedorismo. Comece vendendo geladinho ou picolé, não queira montar uma sorveteria de cara se você não tem capital para isso. Faça a sua base, faça seu capitalzinho, busque um local mais adequado, busque um parceiro, que às vezes você tem um dom, você tem uma capacidade, mas não tem um recurso. Procure alguém que tenha um recurso e que possa investir com você. É melhor dividir do que querer tudo sozinho e não ter condição de ter nunca, né, Walter? Tem pessoas que têm um terreno e não têm condição de construir, mas não tem coragem de buscar um parceiro para fazer um prédiozinho e ele ganhar 2 apartamentos. Eu acho que a parceria é o futuro, é o caminho para um futuro melhor. Então, a minha visão é essa, acreditar sempre em Deus, em você, e buscar sempre estudar, analisar as possibilidades. Porque não faça nada sem pensar, sem analisar, sem buscar um conselho. Né? Como tem Walter aqui, um coach de alta performance, um cara de alto gabarito na cidade, está aqui pronto para também auxiliar e dar esse direcionamento para quem quiser empreender, certo? Gratidão, Céu. Mas quem sou eu com essa aula que você deu aí, de fazer pesquisa de mercado, de buscar parceria, e o principal que você trouxe, Céu, não precisa começar grande, pode começar pequeno. Só que agora eu prometi para vocês que eu ia puxar de Céu uma história que eu não sabia. Céu quer dizer que, além de ter trabalhado na feira, de ter feito prata, né, ourives, ter sido sacoleiro, com muito orgulho, como você traz, montado o seu negócio principalmente em casa, né, primeiro em casa, só que nesse meio termo aí tinha um outro desejo, tinha um outro sonho de Céu. Conta pra gente. Na verdade, Walter, eu sou muito inquieto. E graças a Deus, quando eu tinha minha primeira loja, as primeiras na verdade, eu fiz parceria com alguns diretores de bloco. Né? O Jefferson Moraes, por exemplo, ele tinha um bloco Tô Legal e nós fizemos parceria, galera e outros mais. A gente vendia abadá, vendia ingresso de show e tinha aquela conexão com esse povo. Nisso me veio a ideia, Walter, de fazer eventos. Eu lembro que cheguei a cogitar, a contactar com o empresário de Claudinho Bochecha e íamos fazer um evento com eles no Social de Ilhéus. Estava todo estruturado o evento. Mas lá pelas contas eu resolvi dar uma mudada em minha vida. Hoje eu sou evangélico, nada contra os artistas, né, que eu respeito e admiro a todos, mas aí eu mudei de foco. Uma vez, estando eu no segmento evangélico, servindo a Deus através da igreja evangélica, eu entendi com esse mesmo sonho de unir pessoas em prol de um ambiente bacana e fiz alguns eventos. O primeiro evento que Deus me usou para realizar foi o Diante do Trono, que é um dos ministérios de maior proporção a nível de Brasil. Fizemos na Concha Acústica, sem fim lucrativo, com 1 quilo de alimento não perecível. Teve mais de 15 mil pessoas no evento. Conseguimos lotar o espaço, caravana de toda a Bahia e até de Minas Gerais veio para esse evento. Foram 12 mil quilos de alimento arrecadado. E olha que nem todo mundo que entrou era obrigado a entrar alimentos. Entrava um casal com de alimento. Foram 12 mil arrecadados. E a estimativa que foi 15 mil pessoas, que foi a PM que fez a estimativa na época, do público, devido à ocupação da Concha Acústica na época. Daí para cá, irmão Lázaro teve várias vezes aqui, Nívia Soares, André Valadão, uma série de outros artistas, o próprio Thales Roberto, que é um artista muito famoso, e com jantar empresarial, eventos de pequeno e médio grande porte, foram mais de 50 eventos realizados, graças a Deus, aqui na nossa cidade. Maravilha. Conseguimos tirar aí de Céu que ele tem vários dons, e perceba que um dom que o Céu tem, ele não deu sequência, mas ele continuou fazendo. Então é importante, talvez você esteja em casa sem saber o que você vai fazer, e está muito claro aqui. Você já sabe o que você quer. O como fazer, está aí a resposta que o Céu trouxe, fazendo. Então muitas vezes você paralisa, você deixa de fazer porque você não sabe como fazer. E talvez nenhuma faculdade vá te ensinar a fazer. Mas você fazendo, você tendo a ação para fazer, isso tudo pode acontecer. Só que agora eu vou tirar de Céu algo muito importante, que talvez você está em casa e está se perguntando, tá, beleza, eu não sou Céu, eu não sou multitarefas, eu não sei fazer tudo isso, mas eu tenho um sonho e eu quero empreender. Céu, se tivesse que dar um único direcionamento para quem tem um sonho, como é que você poderia dizer para ele, por onde ele começava? Por onde ele começa?
Por onde o Céu começou? Olha, como você falou, pega o que você tem. Você tem em casa, vamos dizer que para fazer pãozinho de queijo, seja farinha de trigo, você tem queijo ralado, faça um pãozinho de queijo e vai vender pãozinho de queijo. Você tem um Nescau, um creme de leite, eu não sei se é isso que faz, gente. Faça um brigadeiro e vai vender. Agora não vai gastar tudo depois com cerveja ou com... Junte seu dinheiro. Faça uma base, porque as pessoas ganham e querem gastar tudo que ganha, gente. A pessoa que tem um negócio tem que ter autorresponsabilidade, tem que entender que abaixo de Deus você é que tem que cuidar da sua vida. A gente quer culpar sempre o outro. É o prefeito, é o governador, é meu pai que não me deu nada, é minha mãe. Você é responsável por você mesmo. Então você que tem um sonho, banque o seu sonho. Corra atrás. Use o que você tem. Você sabe lavar um carro bem feito? Lave um carro e cobre o valor justo pelo carro bem lavado. Sabe lavar uma roupa diferenciada, passar? Faça isso, gente. Agora, as pessoas Walter, não querem culpar, que eu também tenho sonhos e gosto de coisas boas. Quer logo um iPhone 13, quer logo... Vá devagar, meu querido, passo a passo. O dia vai chegar e ter seu iPhone 14. Por enquanto, comece com 10, ou com, sei lá, nem sei, eu sou tão leigo com esse telefone que eu estou falando assim o que eu ouço. Mas eu entendo que comece com o que você tem. E sempre pensando no outro. O cliente não aceita mais ser enganado. O objetivo, eu sempre pensei em dar o meu melhor. Eu tenho uma frase que fazer o cliente feliz é o meu maior desafio. Então, minha meta é que o meu cliente fique satisfeito. O ganho é consequência. Eu falo sempre, eu tive um funcionário que era muito pilhoso, né? Aquele que não empurra mercadoria para o cliente, porque eu tenho opções, tem muita variedade. Não adianta você enganar o cliente, porque ele vai ser enganado, depois ele não volta mais. E o nosso diferencial é o atendimento. Eu teve até entrevista de cliente recentemente e, graças a Deus, a menina que nos entrevistou tinha uma cliente que tem 22 anos de cliente. Ela cresceu, ela tem 30 e poucos, era adolescente quando começou a comprar com a gente. E ela pôde testemunhar do que eu falei. Eu fui para o casamento dela, foi aniversário dos pais dela, o casamento do irmão dela, ou seja, vira uma relação de família. A gente ganha presentes. E, gente, é incrível como se você faz um trabalho de base bem feito. Eu tenho um cliente de quando eu comecei na sacola, que até hoje nos acompanha. Então, assim, óbvio que uns vão embora, enfim, tem as várias destinações da vida. Mas, graças a Deus, eu tenho o maior cuidado de cada um deles agradecer toda vez que eu os vejo, porque eu sei que cada cliente tem um papel importante e ajuda muito naquilo que você é ou vem a ser. Show. Céu, eu vou terminar com você com 2 perguntas. A primeira pergunta é, toda essa história que você tem, todas essas dificuldades que você passou, ter que pivotar, ter que se reinventar, quais são os maiores desafios do empreendedorismo? Olha, o desafio maior, eu acredito que é ele mesmo. Porque ninguém limita ninguém, a não ser você mesmo. Por exemplo, a pessoa fala, não tem crédito, não tem cliente de crédito. Mas eu não entendo como um cara que tem 10, 20 anos de comércio não tem um cartão de crédito. Me desculpe se eu estou sendo radical. Quem está começando, não. Quem está começando, ele tem que ser prudente e responsável. A vaidade é o maior inimigo do empreendedor. A vaidade é o maior inimigo. Talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Mas é. O cara começou com o negocinho que ele vai andar arrumado igual a Walter Vieira, quer logo usar o carro de Slatiel. Não é por aí, gente. Tem que ir devagar. Tem que saber que toda fruta tem o seu tempo de produzir. Essa, para mim, um exemplo é a natureza. Ela ensina a gente de todo jeito. Entendeu? Seja prudente, responsável, cauteloso, saber ir e voltar na hora certa. Céu, uma aula do que ter de cuidado e ter de primícias. Só que agora eu quero saber, Céu, olhando para Ilhéus daqui a 10 anos e entendendo que esse é o momento, como você já falou, não tem ninguém que possa te limitar, não tem ninguém que possa te impedir de sonhar. Mas vamos imaginar aqui que hoje é o dia perfeito, é o momento perfeito para que algo de extraordinário aconteça na sua vida. Qual é a mensagem, Céu, que você possa passar para os nossos espectadores que estão desejando empreender? É o momento? Eu acredito que sim. Ilhéus, você vê que Porto Sul já é uma realidade.
temos aí um potencial gigantesco, a Zona Sul crescendo assustadoramente, a Zona Norte com várias promessas. É você realmente, gente, analisar aquilo que é dentro da sua capacidade, né? Se você é na área de serviços, faça um curso, estude. Essa área de tecnologia mesmo está muito aberta ainda, entendeu? Você procura uma pessoa que faz instalação de câmeras e celular, você não consegue facilidade. Tem muito serviço, tem muita área em aberto, buscando profissionais qualificados. Você tem que apenas estudar o cenário, estudar o mercado e aquilo que você tem potencial de desenvolver. Porque as pessoas, eu digo sempre, eu não gosto disso, eu não quero isso. Eu não sei se eu tenho esse direito de eu quero isso. Eu acho que é o seguinte, você é um ser humano, se o outro é mais importante, o olhar sempre tem que ser esse. Se eu tenho uma dor da comunidade, uma necessidade que as pessoas têm, eu tenho que procurar me especializar para ser aquela pessoa que vai sanar aquela dor, que vai suprir a necessidade. Uma vez que você consegue entender esse mistério, você vai ter um leque de opções para poder alavancar os seus negócios. Céu, a sua história de vida, ela retrata uma frase muito forte do Mário Sérgio Cortella, que ele disse que dê o seu melhor enquanto você não tem condições de dar o seu melhor ainda. Penso eu, e talvez você em casa possa não concordar, mas o legado que o Céu deixa a receber o título de gente que faz foi dar sempre o seu melhor enquanto não tinha condições de fazer melhor ainda. E Céu, eu queria te parabenizar por sua história de vida, pelo seu legado e por estar aqui partilhando e compartilhando com a gente dessa história, que eu tenho certeza que vai estar animando, que vai estar dando essa vontade de você que está aí nos vendo, tirar o seu sonho do papel e tornar ele realidade. E eu quero contar a tua história aqui. Eu quero que você pegue dos nossos entrevistados toda a ideia, todos os insights, toda a motivação para você se tornar um gente que faz e está aqui comigo. Céu, só últimas palavras para a gente encerrar o programa. Walter, muito obrigado a você, a TI TV, por ter me convidado. É uma honra estar com vocês aqui. Admiro muito a visão do Salatiel, um empreendedor fabuloso, um cara visionário e audacioso. Eu admiro muito e me vejo muito nele, né? Óbvio que eu achei ele um pouco mais ousado que eu ainda. Mas, assim, eu estou hoje como presidente da Associação Comercial de Ilhéus, uma entidade histórica com 111 anos de história, que muito fez pela região. Só para lembrar, o Porto de Ilhéus nasceu na Associação Comercial de Ilhéus. O aeroporto de Ilhéus, né? Várias obras importantes. A ponte nova foi assinada naquela casa e precisa da ajuda da comunidade. Estamos fazendo requalificação, um prédio histórico que depende de manutenção, Walter, e eu quero contar com o apoio, né? Vou conversar com você para a gente poder buscar uma forma de dar um suporte e tal, deixar aquela casa no jeito que ela merece. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Você pode contar com a gente e está aqui feito o convite para você ficar sempre de olho no nosso programa, papel e caneta para você anotar os insights e principalmente anotar a história, anotar o motivo. E para mim ficou muito claro que o motivo de Céu foi, ele sempre acreditou nele. Forte abraço e a gente se vê no próximo programa. Deus abençoe a todos. Um abraço.